Good morning, everyone. We're going to be proceeding here this morning, talking with Dr. André Ibrahim. It's a surgeon here at our hospital, and he's been here previously, and he's been talking to us about the hepatocarcinoma liver transplantation results in Brazil. André, welcome back here. Thank you very much to accept the invitation, and it's all your presentation now. Thank you. Thank you, Roberto, for the invitation to be with you this morning. And I will present about the hepatocarcinoma in Brazil. I will do it in Portuguese because I think that I can do that for the interest of all. Vocês estão vendo a minha tela? Então, eu vou apresentar sobre os resultados do transplante no hepatocarcinoma, transplante hepático. E é uma satisfação poder apresentar esses dados do Brasil. Na verdade, também compartilhar os dados de São Paulo, que são dados que nós temos mais acesso, junto com alguns dados brasileiros. Não tenho nenhum conflito de interesse e é uma satisfação poder participar com um pessoal tão diferenciado e referência nessa área no nosso país. Então, os resultados, eles passam por um conceito de que a doença tem que estar restrita ao fígado. Então, nós precisamos desse diagnóstico muito claro e muito definido, porque a maioria das doenças neoplásicas primárias do fígado, né, são hepatocarcinoma. Então, ela tem uma incidência muito alta nos pacientes que têm doença hepática prévia. Então, hepatite C, hepatite B, NASH, doença cirrótica pelo álcool também. Então, é uma situação em que a gente precisa investigar para fazer uma identificação mais precoce possível, para dar tempo de fazer o tratamento. Então, qualquer paciente que apresenta lesão de hepatopatia crônica é um candidato para um screening de doença neoplásica. Então, esse é um conceito muito importante que nós temos que ter na nossa rotina diária junto aos pacientes cirróticos. Estou com dificuldade de passar o slide. Então, pela sua incidência e por essa situação, a gente acaba tendo que investigar, e o tempo médio de duplicação do tumor chega a ser de apenas 200 dias. Então, é uma situação que realmente a gente tem que prestar muita atenção. O transplante, ele acaba sendo o tratamento ideal para esses pacientes com hepatocarcinoma e hipertensão portal, por conta de você já cuidar das duas doenças que estão atingindo esse paciente. E os melhores resultados vieram com o advento dos critérios de Milão, na qual nós conseguimos identificar os pacientes que se beneficiam do transplante, como a gente vai mostrar a seguir. E a maioria desses pacientes acabam tendo uma função hepática boa. Então, a nossa legislação, ela é específica para algumas situações em que nós podemos avançar na indicação e na alocação do órgão, baseando, então, na possibilidade de sobrevida desse paciente, e não apenas pelo MELD. Então, nós temos uma priorização desses pacientes que estão listados para transplante hepático, dentro da perspectiva de estarem dentro do critério de Milão ou numa possibilidade de trazê-los para dentro do critério. Nós temos um longo tempo de espera em lista, então essa opção tem que ser, de alguma maneira, equacionada do ponto de vista legal. E, no meio tempo, enquanto a gente não faz o transplante, a gente pode
utilizar as terapias locorregionais, evitando a progressão do tumor, além dos critérios de Milão, o que inviabilizaria um transplante bem-sucedido. Então, dentro desse conceito, nós temos algumas opções. A que a gente mais utiliza é a quimioembolização transarterial. Também pode ser feita uma radiofrequência para ablação do nódulo. A injeção percutânea de etanol, na impossibilidade da ablação, é uma possibilidade. A ablação por micro-ondas e a radioembolização são métodos que estão ganhando espaço, mas alguns deles, como a radioembolização, têm um alto custo. Então, quando nós pensamos em critério de Milão, nós pensamos numa situação já muito bem definida, desde a publicação do trabalho, que foi em 96, na qual nós tivemos os pacientes que foram transplantados e tiveram uma sobrevida semelhante aos pacientes que não tinham tumor, obedecendo os critérios de um nódulo de até 5 centímetros ou 3 nódulos de até 3 centímetros. Então, também, do ponto de vista de protocolo e definição para o que era melhor para cada paciente, né, o BCLC é uma opção que nós temos utilizado para ser uma referência em quando indicar os transplantes, eles acabam estando dentro do critério estabelecido pelo Massapé. Da mesma maneira, a revisão do BCLC, que recentemente, nesse ano, foi publicado, considera também candidatos para o transplante hepático aqueles pacientes que têm o tumor restrito ao fígado dentro dos critérios e que não têm uma condição tão grave a ponto de precisar ir para o transplante pelo MELD. Então, eles ainda estão compensados, mas pelo nódulo eles acabam ganhando pontos extras aí para conseguir chegar. E a radioembolização e a quimioembolização, opções para fazer esse tratamento loco-regional e, eventualmente, trazer os pacientes para uma situação de critério que a gente chama de downstaging, que é quando o paciente tem um nódulo um pouquinho acima do critério de Milão, a gente faz um tratamento loco-regional e, se tem uma resposta satisfatória, a gente pode fazer o transplante, ele adquirindo o critério de Milão. Então, o que foi discutido recentemente não trouxe nenhuma mudança importante nessa avaliação em relação ao prognóstico, exceto pela inclusão dos valores de alfa-feto como um fator prognóstico relevante. E a gente tem utilizado muito esse dado na nossa Câmara Técnica, o que norteia um pouquinho a possibilidade da gente definir qual é a melhor conduta para cada paciente, visto a possibilidade de recidiva quando a gente tem uma alfa-fetoproteína muito alta. Então, os critérios não devem basear-se apenas numa situação simplificada, com base na carga tumoral, mas sim em função hepática e a presença de sintomas. A decisão deve ser tomada pelo médico responsável, pelo conselho, com base em um processo todo, né, que a gente vai identificando de paciente para cada paciente. É exatamente isso que a gente faz na nossa Câmara Técnica. Dentro dessa revisão do BCLC, né, 2 novos conceitos foram introduzidos em relação à migração do estágio do tratamento, que nada mais é do que a gente possibilitar esse paciente ficar dentro do critério, quando ele está num estágio mais avançado, trazer ele de volta, né? E uma situação de progressão intratável, que foi definida quando ocorre a falha do tratamento ou progressão após a abordagem do tratamento selecionado, e os pacientes que ainda se encaixam no estágio inicial devem garantir, então, a terapia correspondente a um estágio mais avançado. Então, isso avançando um pouquinho na possibilidade da terapia loco-regional. Então, voltando para o Brasil, né, nós temos cerca de 70% a 80% de neoplasias primárias do fígado sendo o hepatocarcinoma. Eles estão associados, então, à cirrose secundária a essa infecção crônica pelo vírus B, C ou álcool. O NASH também é uma situação em que ocorre a possibilidade de aumento de hepatocarcinoma, e a grande maioria, estatisticamente, acaba sendo no sexo masculino, quase 80%.
Então, o transplante hepático se define como o melhor tratamento para esses pacientes com cirrose hepática portadores de hepatocarcinoma que não têm condição de serem ressecados. Então, isso tem que ficar bem claro. Se você tem um nódulo num paciente que tem um bom perfil hepático e esse nódulo é ressecável, a ressecção se impõe com resultados bastante semelhantes. A possibilidade do transplante, então, fica para uma situação em que você tem um nódulo numa condição irressecável, com um MELD maior do que 10, ou seja, com uma função hepática já com algum prejuízo, e esse paciente teria um prognóstico melhor se for para o transplante. Os critérios de Barcelona são os critérios radiológicos que definem exatamente essas lesões, quais são as lesões típicas de hepatocarcinoma. Então, isso é muito bem definido, a gente não precisa fazer biópsia para comprovar que o paciente tem hepatocarcinoma, né? A maioria das vezes, o diagnóstico é feito de uma maneira radiológica, com uma tomografia em 3 fases, uma ressonância magnética bem feita. Então, em termos de opção de tratamento, a gente tem essa discussão do transplante de fígado ser uma boa opção, já é uma discussão que está bem estabelecida para alguns critérios. Então, é possível nós fazermos um transplante no hepatocarcinoma com segurança e com bons resultados. Então, dentro dos critérios de Milão, exatamente como estava descrito, né, um nódulo de até 5 centímetros ou 3 nódulos de até 3 centímetros, e a gente tem que enxergar o paciente de uma maneira completa em relação à etiologia da cirrose, a alfa-fetoproteína, o tempo de espera em lista para transplante. Esse paciente, quando faz o diagnóstico de hepatocarcinoma, em média, ele será transplantado só após 6 meses, pelo menos, que é o tempo que ele vai ficar listado para adquirir alguns pontos extras, como a lei prevê. Então, num primeiro momento, você tem a confirmação do nódulo de hepatocarcinoma, ele entra na lista com 20 de MELD, que é um MELD referência, depois 24, depois de 3 meses, e com mais 3 meses, ou seja, 6 meses após o diagnóstico, ele recebe um MELD referenciado de 29, aí ele tem um valor de MELD compatível para receber um enxerto hepático dentro da alocação regional do estado ou da região que ele está. É um MELD bastante alto, que na maioria das vezes ele acaba sendo contemplado. E, nesse meio tempo, a opção do tratamento prévio, né? A eventual ressecção, quimioembolização, ablação, quimioterapia ou alcoolização. Lembrar, então, que a ressecção, quando ela é bem executada e o paciente fica sem doença, ele sai desse critério de ser transplantado por hepatocarcinoma, porque, teoricamente, ele estaria curado. O gênero, apenas uma referência, né? A maioria das vezes são os homens. E a idade não teria um limite de idade estabelecido, mas a gente sabe que os resultados do transplante hepático após os 70 anos são inferiores, né, do que pacientes mais jovens. Então, essa legislação ela foi toda estabelecida, né, desde 2002, quando se colocou o score de gravidade MELD no mundo, né, que foi uma decisão científica baseada em análise de muitos dados pela Mayo Clinic, e no Brasil chegou o MELD em 2006 como uma situação já estabelecida de gravidade. E o hepatocarcinoma, nesse mesmo ano, acabou entrando com uma situação especial, né, dentro do critério de Milão, que também já estava bem estabelecido na literatura mundial, e essa sequência dos meses que eu comentei já até chegar no transplante. Então, o critério de Milão Brasil, que é o critério que a gente usa hoje, que é um critério teoricamente modificado, então seria Milão Brasil, nódulo de menor 5 centímetros ou até 3 nódulos menor que 3 centímetros, e nós excluímos os nódulos menores de 2 centímetros. Nós não consideramos, por interpretar que uma maioria desses nódulos podem ser nódulos regenerativos e não nódulos tumorais.
E dados, então, brasileiros em relação a esses resultados, finalmente, do Registro Brasileiro de Transplante, mostra que nós fizemos, no primeiro semestre desse ano, 1.000 transplantes hepáticos, a grande maioria um doador falecido. Nós temos 70 equipes atuantes no Brasil hoje em transplante hepático. Os potenciais doadores, eles vêm, na grande maioria, daqui do próprio estado de São Paulo, e a efetivação também é proporcional aos potenciais doadores, sendo São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro os 3 principais em termos numéricos absolutos. Então, houve uma diminuição do número de transplantes hepáticos por conta da pandemia nos últimos 2 anos, mas o pessoal tem trabalhado fortemente para retomar e manter a média de 2.000 transplantes que eram realizados até 2019, 2.100 transplantes. Então, estamos trabalhando para isso, né? No primeiro semestre já foram quase 1.000 transplantes. Vamos ver se nesse segundo semestre a gente consegue chegar nos 2.000. E, novamente, aqui um perfil por estado. São Paulo é o que mais faz transplante hepático. Aqui também mostrando todas as outras modalidades que tiveram impacto durante a pandemia. E as recomendações que nós temos são exatamente as mesmas da literatura mundial, na qual nós seguimos, né, para fazer esses transplantes, para ofertar esses órgãos, né, para esses pacientes, dentro dos mesmos critérios, né, que nos asseguram pela literatura, porque se você indica mal um transplante, você acaba tendo um prejuízo do paciente e também do órgão que poderia ser doado para um outro paciente. Então, esse estudo mostra, eventualmente, uma situação de definição de tamanho da lesão. Então, isso é muito importante para a gente exatamente não utilizar órgãos em pacientes que têm um padrão fora de critério, e muitas vezes a gente acaba encontrando no pós-transplante uma situação oncológica diversa daquela do nosso exame pré-transplante. Então, nessa análise que fizeram de mais de 300 pacientes em 10 anos, né, com uma ressonância a cada 3 meses, exatamente para assegurar a elegibilidade desses pacientes, né, mesmo assim, eles tiveram uma discordância de 22%, né, com uma recorrência maior no grupo discordante, obviamente. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter na nossa alocação no hepatocarcinoma. A nossa lei também ela é restritiva, ela exige exames dependendo do tamanho do nódulo ou de downstaging até mais precoce, em termos de 4 anos, para exatamente, desculpa, em termos de 4 meses. Então, no máximo em 6 meses, a gente tem que ter algum exame numa situação dentro do critério. E aqui, comprovando, então, no resultado, que quando tem uma discordância em relação ao exame de imagem antes do transplante e pós-transplante, você vai ter um prejuízo no resultado pior. Isso também acontece conosco. Um estudo feito pelos grupos aqui do Brasil mostra exatamente a casuística, no caso aqui em São Paulo, né, com 414 casos transplantados dentro do critério de Milão. Foi um estudo retrospectivo com esses pacientes transplantados por situação especial por hepatocarcinoma aqui em São Paulo, né, em 4 anos, praticamente 5 anos de tempo de estudo. Então, os resultados mostraram também uma presença maior do sexo masculino nessa condição. Interessante também mostrar que teve uma faixa de pacientes que estava dentro do critério, a maioria deles, mas também alguns pacientes que acabaram saindo de critério. E os exames de imagem não foram coincidentes, dentro também da perspectiva. Então, os que não foram coincidentes acabavam tendo uma evolução pior. Então, o exame mostra aqui que no final o resultado mostra que no final acaba tendo um prejuízo, mas a maioria dos nossos pacientes foram transplantados dentro do critério.
E esse é o último relatório de sobrevida atuarial da Secretaria de Saúde em relação à presença ou não do hepatocarcinoma no transplante. Então, esses são dados da Secretaria de Estado de São Paulo, mas como vocês viram, representa uma boa porção dos transplantes de fígado realizado no Brasil. Eu não consigo esse dado dessa maneira precisa em termos de Brasil, mas aqui em São Paulo a gente consegue. Então, mostra que quando a gente tem uma situação genérica de um paciente transplantado dentro de todos os critérios, com cirrose, hepatocarcinoma e etc., nós temos essa curva cinza aqui, em que mostra um paciente genérico. Agora, quando você tem uma situação especial com hepatocarcinoma dentro do critério de Milão, você já tem uma sobrevida até melhor do que a sobrevida de todos os pacientes que foram transplantados, porque aqui nós temos pacientes mais graves, com MELD alto, cirróticos graves. Então, a perspectiva é uma perspectiva bastante interessante, porque o paciente está numa condição melhor. E quando você separa, então, e analisa só os pacientes com hepatocarcinoma dentro dessa situação especial, ele acaba tendo uma sobrevida também bastante interessante e semelhante aqui. Se você tira esses pacientes e considera apenas os pacientes cirróticos sem os pacientes hepatocarcinoma, a gente vai ter uma curva pior. Então, essa situação mostra quão tem benefício você fazer o transplante no paciente que está praticamente sem disfunção hepática, apenas com hepatocarcinoma dentro do critério. E analisando também dentro do estudo que foi feito dentro dos grupos brasileiros, nós tivemos, então, na anatomia patológica, 11% da casuística estava fora de critério, e então eles acabaram não preenchendo nenhum dos dois critérios de alocação, mas acabaram sendo transplantados. Isso não sei dizer se é uma falha no sistema de alocação brasileiro, mas talvez nós possamos melhorar para não ter essa situação de transplantar fora de critério, mas como a gente mostrou na literatura mundial, nós temos dados semelhantes ao que acontece no mundo. Mais uma vez, agradecer a possibilidade de falar com vocês sobre esse tema, que nos é motivo de muita discussão e muito aprendizado junto aos colegas, e estamos sempre evoluindo em relação a essa situação do transplante de fígado na oncologia. Eu acho que a reunião de hoje mostrou isso, as várias possibilidades e desenvolvimento que a gente tem do transplante nessa área. Muito obrigado a todos. Obrigado, André, pela apresentação. Eu gostaria que, se possível, por causa do tempo, você comentasse dois aspectos. Primeiro, a introdução dos valores de alfa-feto, os critérios, e, obviamente, essa discordância entre os achados radiológicos e a patologia. Obviamente que, pelos dados que você mostrou, nós estamos dentro daquela fase onde, no intervalo entre um exame e o outro, ele acaba progredindo a doença. Como você vê isso com a implantação do RECIST agora também para avaliação dessas lesões? Obrigado, André, pela aula, foi excelente, muito esclarecedora. Obrigado. Obrigado, Roberto, pelas perguntas. Em relação ao problema da segunda pergunta, com relação ao explante, né? O problema do explante é que nós não temos uma condição, eu acredito, fácil de fazer exame para todos os pacientes que estão em lista. Então, essa proposta europeia de fazer exame a cada 3 meses é uma proposta que, para nós, eu acho difícil da gente poder implementar nos nossos programas de transplante. Porque muitas vezes o paciente não é da região que nós estamos tratando. Aconteceu um paciente nosso que era de Campo Grande, que teve, pior do que isso, ele
fez o transplante, no pós-operatório ele teve um desconforto respiratório, a tomografia de tórax mostrou um nódulo no pulmão, e ele tinha todos os exames dentro da lei, dentro dos critérios do ponto de vista de lesão hepática. Então, eu acredito que essa diferença ela pode ocorrer, mas nós precisamos minimizar isso ao máximo, talvez discutir se os exames de imagem que nós podemos fazer, como um ultrassom ou uma tomografia, talvez mais acessível que uma ressonância, de alguma maneira trazer esses pacientes para uma situação mais próxima de acompanhamento. Em relação ao RECIST, nós temos realmente essa nova situação do M-RECIST também, de você estar olhando e buscando até com um pouquinho mais de proximidade, muitas vezes por estar fazendo intervenção no nódulo também, e procurando identificar se esse nódulo teve alguma resposta ou se ainda está dentro do critério. Muitas vezes, esses nossos pacientes acabam fazendo bastante exame, chegam no transplante com uma condição melhor. Mas a gente discute muito até que ponto o M-RECIST ou o RECIST também vai dar para nós uma segurança no momento do transplante. Lembrar que os nossos pacientes, eles têm uma carência de doador. Então, esses transplantes, no nosso meio, são transplantes que muitas vezes demoram para acontecer mesmo. Então, acredito que, além de focar na situação do diagnóstico, a gente tem que também gastar bastante energia na melhora da doação de órgãos e nas campanhas de doação, para nós conseguirmos ter uma maior possibilidade terapêutica mais breve. E aí, com isso, também minimizar esse risco de fazer o transplante numa condição fora de critério. E a primeira pergunta, qual foi, Roberto? Desculpa. Da alfa-fetoproteína, os níveis sim, de alfa-feto agora. A alfa-feto, nós consideramos na Câmara Técnica, a alfa-feto maior do que 1000 é uma situação em que a gente está perdendo o controle da doença e a gente acaba contraindicando. Classicamente, uma alfa-feto maior de 200, ela já faria um diagnóstico de hepatocarcinoma, mesmo se tem um nódulo um pouquinho não tão grande. Agora, acima de 400, a alfa-feto também já acende uma luz amarela. A gente já começa a ter maiores preocupações. Então, é importante monitorar a alfa-feto. Tem um paciente meu que está monitorando a alfa-feto, ele foi para 2.000 em 3 meses. Então, são situações que realmente a gente pode fazer um diagnóstico de avanço da doença apenas com o marcador da alfa-feto. Então, é importantíssimo, é um exame que, teoricamente, tem um custo mais baixo do que fazer exame de imagem seriado, e a gente usa hoje bastante como referência para até contraindicar o transplante. O paciente tinha um nódulo dentro de critério, mas o alfa-feto estourou, ele acabou saindo do critério. Então, é essa maneira como a gente tem feito para exatamente prevenir que existem tumores que são mais invasivos, infiltrativos, e ele tem um comportamento biológico um pouquinho mais agressivo, e muitas vezes só a imagem não mostra para nós essa agressividade. Então, é dentro daquele contexto, daquele slide que eu mostrei, de uma multivariabilidade aí de dados que você tem que interpretar frente a cada paciente. Muito obrigado, André, pela participação. Excelente manhã estamos tendo aqui em relação ao transplante hepático e doenças oncológicas. Eu passo agora a convidar a doutora Jorgelina, que já vem participando, ela diretora do Instituto Nacional de Tumores de Milão, para falar sobre transplante hepático em carcinoma hepatocelular dentro e fora dos critérios de Milão. Eu agradeço a participação, doutora Jorgelina, que acrescenta muito a nós. Muito obrigado. Muchas gracias por la invitación. Muito obrigada pelo convite. Se puede ver mis diapositivas bien. Consegue compartilhar a tela? Sim. Sim. Ok. Este es el inicio de nuestra historia, como Bom, esse é o início da nossa história. Como colega que habló antes, como colega que me precedeu comentou, quanto aos critérios de Milão, que foram publicados no ano
1996, demostrando una sobrevida a 4 que años del demonstra uma 85% sobrevida para de 4 pacientes anos con de hepatocarcinoma 85% para pacientes com de menos de 5 hepatocarcinoma centímetros o com hasta nódulos 3 de menos nódulos de con menos 5 de 3 centímetros ou até centímetros. 3 nódulos com menos de 3 Mucha agua centímetros. cayó abajo del puente, como se dice. Muita água rolou por essa ponte, como normalmente falamos. Llegamos en E Italia atualmente, a trasplantar na Itália, cerca nós que transplantamos el 40% de los aproximadamente trasplantes en 40% Italia dos son por transplantes que são hepatocarcinoma, feitos devido una a realidad hepatocarcinoma. que viene superada Essa en realidade China está sendo y no en superada otros pela países. China e não por outros países. El problema importante obviamente es el gap que se O problema mais provoca entre el número importante de aqui, o gap que trasplantes se apresenta pelo seguidos número de transplantes y la seguidos. incidencia de Vemos hepatocarcinoma. a incidência En dos realidad, en hepatocarcinomas. Europa Na podemos verdade, na ofrecer Europa, solo el podemos oferecer trasplante al apenas o transplante 3,6% de em pacientes con 3,6% dos hepatocarcinoma. pacientes com hepatocarcinoma. En Estados Unidos llega al 6%. Nos Estados Unidos, esse número chega a 6%. En este gap que mostramos, Nesse gap que apresento la aqui, realidad europea para a realidade europeia comparada en com cuanto a la outras, realidad italiana, vemos que a su número realidade de italiana tem número por de candidatos que por es entre 2.000 hepatocarcinoma y de 2.000 e pacientes. 2.500 pacientes. Podemos transplantar apenas por ano 1.200 pacientes aproximadamente 1.200 pacientes. Obviamente, el problema es Obviamente, aqui, o tipo de problema donadores y la acontece cantidad de devido ao tipo de donadores. doadores e a Podemos aumentar quantidade este de pool doadores. Podemos, então, aumentar esse pool las donaciones através clásicas, de las doações clássicas, living donor, que como en esta realidad o living en Italia donor, no que, creció. na verdade, Y en los é uma últimos realidade que na años, Itália la não posibilidad cresceu, del e nos DCD últimos donors, anos temos que, a possibilidade do DCD donor, que na verdade aumenta com uma porcentagem bem baixa, mas que está aumentando a possibilidade de ter doadores. Essa aqui é a nossa realidade na Europa, e para 2020 nós colocamos aproximadamente 52 pacientes e em 2022 já temos 70 DCDs em toda a Itália. Conforme já apresentei antes, existe também equilíbrio quanto ao transplante oncológico, quando há benefícios e há riscos. Esses benefícios, obviamente, dizem respeito à sobrevida dos pacientes. Os riscos têm a ver com a imunossupressão e ao risco da recidiva, sempre considerando que 50% desses pacientes têm um mínimo para sobrevida a 5 anos nessa categoria de pacientes. Diferentemente do TNE, no hepatocarcinoma existe o slippery slope, que é uma maneira de pensamento crítico ou filosófico no qual há uma consequência B, uma consequência sobre C e, por último, sobre D, que em geral é negativa quanto àquilo que nós decidimos quando nos encontramos numa situação A. E quais são as características, quais são os fatores que favorecem esse dropout na lista de transplante? Obviamente, isso tem a ver com a cirrose, porque depende da função do fígado, do tempo e também aqueles que têm que ver com a doença em si. Tem a ver com o tratamento, com a biologia do tumor, com a carga tumoral, com o tempo e com a função do fígado. Portanto, é possível dizer que chegamos a alguns princípios importantes para esse tipo de transplante na oncologia. Pelo hepatocarcinoma. Esse tipo de transplante aumentou em grande parte a possibilidade de poder aumentar as margens da cirurgia oncológica, obviamente eliminando os fatores que predispõem para recair, para a recidiva do tumor, como, por exemplo, a cirrose.
segundo princípio bem importante é a necessidade de escolher esses pacientes com base na distribuição de doadores existentes em cada realidade e que tem que ser bem equilibrada entre a indicação de para uma indicação do paciente com tumor ou pacientes não oncológicos. Obviamente, temos que levar em consideração sempre o critério de urgência, de utilidade e de benefício que pode ser dado. Obviamente, o benefício que nós podemos dar, estamos falando aqui em termos de comunidade e não apenas individual. O terceiro princípio importante é que a eficácia do transplante hepático aumentou. E o resultado melhorou quando nós utilizamos as terapias de tipo neoadjuvante. Ou seja, essas terapias são a nossa ponte ou downstaging para esse tipo de tumores. O bridging, utilizando terapias locorregionais, a ponte utilizando as terapias locorregionais permite a possibilidade de dropout numa lista. Melhora também o conhecimento da biologia desse tipo de tumor, assim como também permite reduzir a recidiva pós-transplante para esse tipo de patologia. As diretrizes da EASL dos últimos anos explicam que a terapia locorregional consegue reduzir, como mencionei já antes, a possibilidade do dropout e a possibilidade recidiva, principalmente no caso de resposta completa ou parcial para as terapias locorregionais. Se tomarmos um exemplo, por exemplo, de pacientes BCLC, que foram submetidos para uma terapia locorregional, podemos obter uma resposta de diferentes tipos, desde uma resposta completa até uma não resposta. Obviamente, esse tipo de resposta influencia na gravidade da patologia e também influi na possibilidade de poder tratar em um segundo momento esse paciente, assim como também um princípio bem importante no qual eu quero me focar, que é a realidade que é o caso da prioridade. A prioridade para os pacientes que estão na lista com base na resposta obtida no tratamento. Se tomamos este exemplo, por exemplo, se considerarmos esse exemplo, um paciente que está fora do critério de Milão, através dessa calculadora chamada Metro Ticket Calculator, na qual vemos que o paciente tem nódulos, um de 4,5 centímetros, e outro de 2,5 centímetros, e outro de 3 centímetros. Claramente, ele é Milão Out e também outros tipos de critérios de seleção. Em segundo lugar, segundo o nosso Metro Ticket Calculator, vemos que esse paciente pode obter uma sobrevida a 5 anos de 55%. Se esse paciente que tenha também um alfa-fetoproteína de 150, um EAFP de 150% for submetido a um tratamento locorregional com uma resposta completa, por exemplo, do nódulo B, a alfa-fetoproteína que diminuiu para 45% e uma resposta parcial nesses dois nódulos, A e C, igualmente são considerados como se fosse vital a 100%, e fazendo assim um novo cálculo do Metro Ticket Calculator, podemos ver que a sobrevida a 5 anos, no caso de transplante para esse paciente, é de 70%. De aí que ideamos Portanto, criamos um protocolo prospectivo chamado de XXL, ele é randomizado, controlado de fase 2B3, no qual consideramos pacientes que estão fora do critério de Milão, com mínimo de 50% de sobrevida de 5 anos, e segundo essa calculadora Metro Ticket, com um CHALPO inferior a 7, pusimos
o número resultante é 74 pacientes para esse protocolo. Houve dessa maneira 3 fases. Uma primeira fase de downstaging, na qual o paciente, num período de tempo de 18 meses aproximadamente, foi submetido a tratamentos locorregionais. Uma segunda fase de observação, no qual esses pacientes não faziam outras terapias e podiam fazer a terapia com soragem durante 3 meses e um período de estudos verdadeiro, no qual, de 74 pacientes, conseguimos um sucesso de 54 pacientes com downstage. Desses 54 pacientes, conseguimos aleatorizar 45 pacientes. Esses pacientes foram transplantados 23 e 23 pacientes continuaram no grupo controle. Algumas dessas características importantes e clínicas são apresentadas neste slide. Consideramos, portanto, as diferentes terapias locorregionais que nós podemos oferecer para o paciente, como a radiofrequência, a radioembolização e também a cirurgia. Como mencionei antes, todos os pacientes estão fora do critério de Milão e também fora do critério de up to 7, estavam 60% dos pacientes. Também é muito importante mencionar quais foram as variações quanto à carga tumoral nesse momento. Vemos pacientes com uma carga completa durante a randomização e eles têm uma tendência a piorar a doença durante esse período. Esses são os resultados desse protocolo, no qual vemos claramente como o downstaging dos pacientes que estão fora desse critério de Milão pode melhorar o survival se comparado com esse paciente do grupo controle, ou seja, aqueles pacientes que não passaram pelo transplante de fígado. O que significa isso? Significa que o downstaging desses pacientes pode melhorar e pode melhorar o aumento ou a expansão do critério de Milão. Outros aspectos importantes neste protocolo são os seguintes. Isso depois de tratamento de downstaging, quando comparado com o grupo bem variado, como o grupo controle e o grupo transplantado, vemos a diferença da sobrevida desses pacientes. E outro dado interessante nessa variável e no modelo multivariado, vemos aqui um grupo de pacientes que conseguiram uma resposta parcial que triplica aproximadamente a diferença de sobrevida depois do transplante. O que significa isso? Significa que os resultados desse protocolo podem nos ajudar a, digamos assim, pensar na prioridade desses pacientes com uma resposta parcial para que eles possam ser considerados também para transplante. Portanto, nesta diversidade de pacientes com diferentes categorias e com diferentes critérios, mudamos um pouco a ideia que num primeiro momento era estática de paciente para colocar na lista de transplante dentro desse critério de Milão, pensando de diversas maneiras, principalmente nos tratamentos que eu posso oferecer para esse paciente, como bridge ou como downstaging, para depois passar para um transplante. Principalmente no grupo que está fora dos critérios de Milão, podemos pensar também nesse modo, podemos pensar na prioridade que pode ser dada nessa lista, segundo o tipo de resposta que pode ser obtida. E assim, eventualmente, podemos pensar no transplante de fígado. Por essa razão, quando nós pensamos no
modelo dinâmico, não apenas estático de introduzir numa lista de transplante aqueles pacientes e depois pensar numa cirurgia ou no transplante. Mas podemos pensar em um primeiro momento, por exemplo, aqui em diferentes cores. Em um primeiro momento, podemos pensar na lista. Em um segundo momento, podemos pensar nos pacientes que irão passar por uma terapia locorregional e com base nessa resposta que obtemos dessa terapia locorregional, e em um terceiro momento, é o momento da espera para o transplante. Por isso, neste momento, estamos criando para os pacientes com critério ou que estão fora do critério, estamos criando esse modelo dinâmico que se transforma num score para oferecer uma ideia de priorização da lista e também, principalmente para esses pacientes que estão fora do critério de Milano. Portanto, como eu já disse antes desse microticket calculator, e que podem considerar e utilizar na internet, onde confrontamos aqui se podemos obter dados da porcentagem depois do transplante e se considerarmos um número diferente da dimensão desses nódulos e alfa-fetoproteína. Antes já foi mencionado também o valor da alfa-fetoproteína, que vem sendo utilizada também para estratificar junto com dados morfológicos dos nódulos, e há muitos estudos que demonstram isso, como os estudos norte-americanos e canadenses, estudos franceses, e que estamos vendo recentemente no Yunus, que categorizou o valor de alfa-fetoproteínas como critério superior a 1000, o critério para eliminar pacientes da lista, no caso desse valor que estava aumentado. No nosso ticket calculator, podemos pensar valores de alfa-fetoproteína superiores a 1000 e que depois não respondem, principalmente, não têm respostas a tratamentos locorregionais e não podem ser considerados pacientes para transplante. Também foi mencionado sobre o MELD, e sabemos que há diferentes tipos. Há uma evolução do MELD para chegar ao MELD de 2002, no qual vemos pacientes que tinham um hepatocarcinoma e que conta com esse tipo de situações. Nesta tabela, apresento a definição dos critérios de Milano, dentro e fora de Milano. São critérios morfológicos na primeira parte da tabela, e que tem critérios biológicos, como é o caso da alfa-fetoproteína. Para poder chegar a poder ver que, na verdade, quando nós comparamos os diferentes modelos, qual o modelo ótimo para poder estabelecer e ver que vemos dentro do centro, tudo depende da possibilidade de órgãos e, portanto, vemos a experiência de todos. Portanto, vemos os grupos que se dedicam a isso. E, por último, e também para demonstrar uma comparação entre dados radiológicos de diferentes classificações, como é a Ligans, como vemos nesse caso, vemos pacientes que pertencem ao Q1, ao Q2 e Q3, que estão dentro dos nossos critérios. Se nós consideramos consideramos esses pacientes que são passíveis de tratamentos locorregionais. E vemos aqui a categoria de pacientes fora do critério de Milão, que corresponde à categoria OPTN5X. Vimos que nesse caso também são pacientes que, nesse caso, podemos concluir e falar que o aumento dos critérios convencionais para transplante de fígado
com certeza, depois do downstage, nesse tipo de tumores, pode contribuir para esse tipo de expansão dos critérios de transplante por hepatocarcinoma, e podemos mostrar também que vamos a considerar um multitarget. Que significa isso? Pensar um estudo dinâmico e pensar que nesse momento, quando nós introduzimos uma lista de transplante, como uma maneira dinâmica, observando muito bem quais são os tipos de resultados e, principalmente, a ideia de priorizar e dar uma prioridade aos pacientes que respondem de forma importante, de forma parcial e completa a esse tipo de terapia. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, doutora Jorgelina. Excelente apresentação. Estamos quase no final da nossa apresentação, mas eu queria fazer uma provocação. Qual critério nós usaríamos numa população onde há um baixo índice de doadores e esses doadores ainda, quase que a metade deles é limítrofe? Como nós conseguimos usar esses critérios numa população assim? Qual seria a sua ideia? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Poderia repetir a pergunta, por favor? Numa população com baixo índice de doadores. Com incidência? Baixa de doadores, do número de doadores de órgãos. E esses órgãos, metade deles ainda dentro de critérios expandidos, como nós lidaríamos frente a esse tipo de paciente em downstage? O tratamento locorregional, acredito que é um tratamento importante, que pode dar a possibilidade de diminuir e dar uma resposta local, e dar essa ideia de dinâmica, de resposta para a terapia e para assim poder considerá-lo para transplante. Não sei se estou respondendo bem a sua pergunta. Sim, acredito que sim. Porque um dos grandes problemas é a efetividade ou a sobrevida do enxerto, que nos parece, em algum momento, mais importante do que a sobrevivida apenas do paciente, uma vez que nós temos shortage of the livers grafts. Ou seja, se você tem poucos enxertos, você tenta maximizar a sua sobrevida do enxerto. Vocês pensam assim ou não? Nosotros sí pensamos así, que podemos mejorar la sobrevida de fato podemos melhorar a sobrevida desses pacientes. Isso é visto nos resultados dos pacientes que podem ser vistos fora de critérios. Portanto, pode ser oferecido o transplante. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez Dr. André Ibrahim, doutora Jorgelina, e avisá-los que vamos entrar no intervalo agora.